Olá, aqui é a professora Eliane e hoje nós veremos dicas para fazer uma introdução, dessa vez utilizando exemplos que foram escritos em redações consideradas nota 1000 e com o tema Democratização do acesso ao cinema no Brasil, no caso, o tema de 2019. Nesse primeiro exemplo, nós veremos a introdução que foi escrita por Isabelle Moreira e que está na página 50 da cartilha Redação a 1000 2.0, organizada por Lucas Felpe. E diz assim: a Constituição Federal de 1988, norma de maior hierarquia no sistema jurídico brasileiro, garante o acesso ao lazer. No entanto, a população se mostra distante da realidade prometida pela norma constitucional, haja vista que os cinemas brasileiros recebem um público cada vez menor. Dessa forma, entende-se que a desigualdade regional, bem como a elitização do acesso ao cinema, apresentam-se como entraves para a inclusão na esfera cinematográfica. O que aconteceu nessa introdução? Ela foi dividida em 3 períodos, aqui cada um com uma cor diferente. A autora escolheu um repertório legitimado para iniciar, ou seja, uma área de conhecimento, no caso a legislação, e aqui ela está falando da Constituição. E por que essa maneira de iniciar é interessante? Porque ela também atende à competência 2 do Enem, que cobra o uso de repertório. Esse repertório pode ser uma área de conhecimento e também cultural, então pode ser história, geografia, filosofia, sociologia, citação também, obras literárias, filmes, séries, por exemplo, ok? Em seguida, ela escreveu um período para relacionar esse repertório ao tema. É como se o corretor perguntasse assim, ok, e o que esse repertório tem a ver com o tema? E ela vem e responde nesse segundo período, na cor rosa. E o que está faltando? Que é fundamental, o ponto de vista, ou seja, a tese que ela defende e que está de verde aí, no caso, nesse terceiro período. E além de ela colocar essa tese, e temos aqui a palavra entraves, fortalecendo esse ponto de vista, ela anuncia os 2 motivos, ou seja, os 2 argumentos que estão sublinhados e que serão, no caso, defendidos, pessoal, nos 2 parágrafos do desenvolvimento. Ok? Só lembrando que esses argumentos podem ser 2 causas, que foi o que a autora colocou aqui, podem ser 2 consequências, 2 pontos positivos, 2 pontos negativos, uma causa, uma consequência, no caso aí ia depender do tema. E por que, pessoal, é interessante você fazer dessa maneira? Por que é bom que você faça dessa maneira? Porque você já demonstra planejamento de texto. O corretor já tem aí, no caso, uma noção geral do que você vai trabalhar no desenvolvimento, ou seja, já te ajuda a pontuar na competência de número 3, ok? Vamos então ao segundo exemplo, que foi escrito por Augusto Fernandes e que está na página 18, e que diz assim: Aristóteles, grande pensador da antiguidade, defendia a importância do conhecimento para a obtenção da plenitude da essência humana. Para o filósofo, sem a cultura e a sabedoria, nada separa a espécie humana do restante dos animais. Nesse contexto, destaca-se a importância do cinema, desde a sua criação, no século XIX, até a atualidade, para a construção de uma sociedade mais culta. No entanto, há ainda diversos obstáculos que impedem a democratização do acesso a esse recurso no Brasil, centrados na elitização do espaço público e causadores da insuficiência intelectual presente na sociedade. Com isso, faz-se necessária uma intervenção que busque garantir o acesso pleno ao cinema para todos os cidadãos brasileiros. O que aconteceu nessa introdução? Diferente do primeiro exemplo, ela foi dividida em 4 períodos. Para começar, o autor escolheu como repertório a filosofia. E ele explica isso nos 2 primeiros períodos, que estão aqui em azul. O que ele fez em seguida? Escreveu um período para relacionar esse repertório ao tema. E você pode ver aqui a palavra cinema,
tá? E em seguida, ele traz 2 períodos com 2 possibilidades de escrita de uma tese, que é o quê? O anúncio dos argumentos, como aconteceu no primeiro exemplo, e a antecipação da proposta, como está escrito aí no último período, que também é bem interessante, ok? Você pode ver também que tem 2 situações aqui, que as palavras principais do tema estão nessa introdução, que é importante para que o corretor perceba que você compreendeu o tema, importante para a competência de número 2, e a outra situação é o uso de conectores, conectivos entre os períodos, no caso aqui estão em itálico, nesse contexto, no entanto, e com isso. Ou seja, uma situação fundamental, esses conectivos são fundamentais para que você possa pontuar na competência de número 4. Ok, pessoal? E aí você pode me perguntar assim, Eliane, se eu não tiver planejado um repertório para iniciar, como é que eu posso fazer? É o que a gente vai ver nesse terceiro exemplo, que foi escrito por Laura Brizola na página 58. E diz assim: a democratização do acesso ao cinema no Brasil é um processo que encontra desafios nos âmbitos culturais e institucionais do país. Isso pode ser explicado pelo distanciamento entre a cultura popular brasileira e os filmes disponíveis para o público, bem como pela ausência de investimentos estatais nas produções nacionais. Dessa forma, é preciso intervir de modo a tornar o cinema um produto da democracia brasileira. E o que aconteceu, pessoal, nessa introdução aqui? A autora, ela já iniciou como? Com as palavras do tema, com o ponto de vista dela e com os argumentos, sendo que nesse primeiro período, com expressões mais gerais que ela vai explicar no segundo período que está aí de rosa. Então, distanciamento entre a cultura popular brasileira e os filmes disponíveis para o público está especificando o que ela chama de âmbitos culturais. E a ausência de investimentos estatais nas produções nacionais está especificando o que ela chama de âmbitos institucionais. Ok, pessoal? E o terceiro período é a antecipação da proposta, que a gente viu também no exemplo anterior. Então, mesmo que você não tenha repertório específico para colocar na introdução, fica aí esse exemplo, ok? Qualquer coisa você faz aí um print das telas para você poder se lembrar e acompanhar depois, ok? Eu separei, pessoal, um exemplo extra de uma autora, Isabela Cardoso, que usou na introdução o que muitos gostam, que é um filme, ok? Vamos ver como é que ficou? Então diz assim: de modo ficcional, o filme Cine Hollywood retrata um impacto positivo do cinema no cotidiano das cidades, dada a sua capacidade de promover o lazer, socialização e cultura. Entretanto, na realidade, tais benefícios não atingem toda a população brasileira, haja vista a elitização dos meios cinematográficos e a falta de infraestrutura adequada nos cinemas existentes. Sendo assim, urge a análise e a resolução desses entraves para democratizar o acesso ao cinema no Brasil. E o que a gente vê, pessoal? Nessa introdução, o primeiro período com o repertório sociocultural, no caso aí explicando de modo geral o filme Cine Hollywood, um filme de 2013 e que foi adaptado para a série em 2019, olha aí, tá? Em seguida, no segundo período, temos a relação desse repertório com o tema, aliás, um repertório pertinente. O que significa isso? Que tem tudo a ver com o tema, tá? E ela traz nesse segundo período um contraste, como se fosse situação ideal no primeiro período e situação real no segundo período. E a gente vê isso também através do conectivo entretanto, que está aí. Ainda nesse segundo período, pessoal, ela coloca os 2 argumentos que serão trabalhados no desenvolvimento, que estão sublinhados, e um terceiro período que tem a tese, o ponto de vista dela, com, no caso, a antecipação da proposta. Ok, pessoal? Então, para finalizar, eu coloquei aqui um resumo dessas dicas. A primeira é usar repertório legitimado, ou seja, uma área de conhecimento ou repertório sociocultural,
ok? Então, lembrando, história, geografia, citação, filme, tá bom? Segunda dica, relacionar o repertório ao tema, ou seja, por que você escolheu esse repertório para esse tema? O que esse tema, né, tem a ver com esse repertório, ok? Terceiro, fundamental, pessoal, apresentar o seu ponto de vista, apresentar a sua tese, ok, pessoal? Isso é fundamental para caracterizar o texto dissertativo argumentativo. E ainda com 2 argumentos, ok? Que deverão ser trabalhados nos 2 parágrafos de desenvolvimento. Lembrando que esses argumentos podem ser causas, consequências, pontos positivos, pontos negativos, a depender aí do tema, tá? Você pode buscar os argumentos através das causas, que é um caminho bastante interessante, ou seja, você pensar o que provoca esse problema que está aí no tema, ok? E para terminar, não esquecer o que, pessoal? De usar conectivos, conjunções entre os períodos, tá bem? Isso, na verdade, vai ser muito importante para você poder trazer aí a coesão e pontuar na competência de número 4, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, escrevam aí nos comentários, tá bom? Um abraço e até a próxima!